Hoje o nosso tema é universal, culpa materna. Olá, minha gente, sou Alexandre Coimbra Amaral, do Instituto Aripe. Estamos todas as semanas conversando sobre puerpério, sobre o tempo que se transforma na nossa vida com a chegada de um filho. E hoje o tema é culpa materna. Afinal de contas, isso é uma construção da cultura, isso vem junto da identidade de mãe. Por que a gente sente essas culpas? Por que a gente se cobra tanto? Por que às vezes a gente chega a pensar que não nasceu para ser mãe? Por que às vezes a gente pensa que a gente não deveria ter tido os nossos filhos, né? A culpa materna é uma entidade da nossa cultura, realmente. Porque nós construímos uma noção de uma especialidade, de uma incondicionalidade do amor, de um arrebatamento dessa relação em que a mãe ela tem que muitas coisas, e nesse tem que é que começa a residir a culpa de forma bem invisível, mas em alguns momentos ela se manifesta como um monstro. Então a gente acha que a gente tem que ser a mãe perfeita para os nossos filhos. A gente tem que ser o pai perfeito para os nossos filhos. E aqui eu já vou desconstruir esse mito. A perfeição da mãe é uma tragédia para o filho. Porque uma mãe perfeita, ela faz com que o filho se enxergue muito menor do que ela e impossível de ser um adulto exercendo a vida, ocupando os espaços dele na vida do jeito que a mãe ocupa. Os nossos filhos crescem nas nossas falhas. Quando a gente falha, os nossos filhos descobrem que eles podem ser humanos, que eles podem ser grandiosos, mesmo errando. E a gente ensina eles a reparar os erros. Isso é um detalhe muito importante, que a educação autoritária deixou para a gente um legado que nós temos que ser o tempo inteiro aquela autoridade firme, impassível, que não erra nunca e que se errar não pode se abaixar para a criança para pedir desculpa para ela. Hoje a gente pensa exatamente o contrário. A gente acha que a gente tem que humanizar a nossa figura para que os nossos filhos possam ter acesso a todas as versões nossas na vida, para que os nossos filhos possam nos conhecer naqueles lados mais solares, mais iluminados nossos e naqueles lados mais sombrios também, porque isso vai ajudá-los a entender quais são os lados também sombrios que eles vão ter na identidade deles. E como é que eles vão lidar com a vida quando eles errarem, quando eles pisarem na bola, como a gente faz também, né? Então a culpa, ela é uma chaga da nossa cultura para as mães, porque ela faz com que as mães sintam que estão sempre em débito com seus filhos. Faz com que as mães sintam que estão sempre atrasadas em relação ao que os filhos merecem delas, né? E o que a gente precisa pensar é que a vida é uma continuidade entre vincular-se, construir um amor, construir uma cola, ter momentos em que essa relação vai ser desconstruída, quebrada, em outros em que ela vai ser reparada. Então, a reparação é a palavra que eu sugiro que a gente substitua por culpa. Porque na hora em que a gente percebe que a gente falhou, o que melhor a gente pode fazer por um filho é um ritual de reparação. É conversar com ele sobre o nosso erro, mostrando para ele verdadeiramente como a gente se sente quando a gente erra. A nossa postura vai estar um pouco mais cabisbaixa, talvez o nosso olhar esteja mais baixo também, nossa voz esteja mais contraída, e ele vai entender que mora ali uma pessoa que está se revisando, que está se revisitando, que está querendo crescer. E isso é muito bonito para um filho. Em tantos momentos, a nossa culpa é salva com um abraço, é salva com um beijo. Às vezes nós dois choramos. E nesse encontro acontece muito mais do que somente a transmissão do saber viver, da autoridade. Acontece um encontro muito genuíno e uma transformação nos dois. Portanto, reparar uma relação
vale muito mais do que ter esse fiscal correndo atrás de você, dizendo a sua perfeição que não existiu, o quanto você ainda tem para caminhar para ser perfeito. Não é isso que vai construir uma relação verdadeiramente íntima com os nossos filhos. Os nossos filhos toleram os nossos erros, acompanham a nossa vida, testemunham todas as nossas versões como ser humano, e é exatamente por isso que quando nós acertamos e quando nós erramos, nós estamos igualmente ensinando os nossos filhos a viver. Até mais.